Olá, seja bem-vindo ao Faceres Notícias. Hoje recebemos o deputado estadual Danilo Campetti. Danilo é natural de Votuporanga e representa a região de São José do Rio Preto e também Noroeste Paulista na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Deputado, muito obrigada por vir aqui com a gente hoje. Obrigado, Gabriela. Quero cumprimentar a todos que nos assistem pela TV Faceres, no Faceres Notícias. Estou à disposição. Vamos conversar. Deputado, começar um pouquinho com um dos projetos mais aguardados aqui para a nossa região, que é a construção da terceira faixa na rodovia Washington Luiz, entre Rio Cedral e Rio Preto, né? Queria saber como que está o andamento dessa obra, né? Deputado, tem um envolvimento com a efetivação dessa obra e qual o andamento, como que está para a população ter uma noção um pouquinho de como vai ser para a gente começar a ter essa terceira faixa. Gabriela, esse projeto, as obras já foram oficializadas. O secretário de Parcerias e Investimentos, Rafael Benini, esteve aqui na cidade, deu pontapé inicial. Como que foi concebida? Eu vou voltar um pouco para a gente falar especificamente da obra. Eu preciso explicar como que foi concebida a própria concessão, visto que eu trabalhei em Brasília, eu era assessor do então ministro Tarcísio de Freitas, vim com ele para São Paulo, fui assessor dele no governo aqui no estado de São Paulo, hoje sou deputado. Mas como que foi possível essa obra? Os contratos que vigiam antigamente, que estavam em vigor, por um prazo de 30 anos, eles estabeleciam que a parte da concessionária diante do Estado, ela se fixava apenas em tarifa, ou seja, ela recebia tarifa ou preço e uma parte daquilo que ela arrecadava era passada para o Estado recebia esse recurso e ia para o caixa comum. E aí esse recurso era aplicado nas mais diversas áreas. Como que funciona a modulagem de contratos que vem já desde o Ministério da Infraestrutura, que toda a equipe do governador Tarcísio, então o ministro Tarcísio, eles praticavam essa inovação na modulagem contratual. Ou seja, a outorga compulsória, aquilo que a empresa tem que pagar para o Estado, parte dessa outorga é fixada em obras. Então, está no contrato a realização de obras daquela área que foi concedida. Ou seja, se a empresa que tem a concessão de 30 anos para operar, por exemplo, uma rodovia, para operar o Washington Luiz, se ela não realizar essas obras conforme estabelecido nas cláusulas contratuais, o contrato ele acaba sendo rescindido. Então, o que é bom para a população isso daí? As obras são efetivamente realizadas. E isso aconteceu com o contrato da Eco Noroeste. Então, ficou estabelecido lá, a Eco Noroeste venceu, né, a concessão em maio de 2023 e já estabeleceu um cronograma de obras. Ela foi algo em torno de 6 bilhões a concessão pelos 30 anos e a empresa ela faz esse cronograma. E já previu para esse ano de 2025, a construção dessa terceira pista. Então, como a gente fala, está tudo bem amarrado para acontecer e foi dado o pontapé inicial com a presença do secretário Benini, que também trabalhou conosco lá em Brasília, né? O Tarcísio trouxe o Benini para fazer parte da gestão dele, que é um profissional extremamente competente, um quadro muito qualificado, que entende muito dessas modulagens contratuais. Então, São Paulo ganhou muito com a presença dele e também de outros quadros que vieram de Brasília. Então, como será? Serão 27 quilômetros, que vai de Mirassol até Cedral, de terceiras faixas, vias marginais, 11 viadutos, para desafogar aquele fluxo que nós temos entre essas cidades. Hoje, a Washington Luiz, principalmente nos horários de pico, entre 7 e 8 horas da manhã, entre 5 e 6 horas da tarde, ela fica muito congestionada, porque ou as pessoas saem de Mirassol para trabalhar, ou saem de Cedral para trabalhar em Rio Preto, e aí você tem a ida e o retorno desse pessoal, então congestiona, fica intransitável. Além do movimento natural da rodovia. Além do movimento natural da rodovia, né, que a Washington Luiz, ela chega ali até o entroncamento que vai a Votuporanga e que segue ali a Assis Chateaubriand. Então, o que acontece? Era uma obra extremamente necessária, muito aguardada e que só foi viabilizada
por intermédio da gestão do Tarcísio, isso que fique muito claro. Né? Muitos prometeram lá atrás, mas só foi viabilizada com essa nova modulagem contratual, que a Eco-Noroeste sagrou vencedora, e por ter se estabelecido no contrato essa obrigação, essa cláusula de realização de obras. Então, a Eco-Noroeste é algo em torno de 450 milhões, essa obra aqui só na nossa região. Já há a mesma perspectiva, que já começou lá na região de São Carlos. Então, eles vêm de São Carlos para Rio Preto e saem de Mirassol até chegar ali no que compete a eles, que é até São Carlos. Então, o prazo para a realização de 2 anos, até o primeiro trimestre de 2027, essa obra deve estar concluída, mas a obra concluída em todo o trecho. Então eu acredito que para o ano que vem a gente já consegue ter uma liberação aqui na nossa área da Washington Luiz, que já começa a desafogar esse fluxo de carros. Então, assim, uma obra muito esperada, um compromisso de campanha do governador Tarcísio, que hoje está sendo efetivado. Deputado, falando um pouquinho de mobilidade urbana, né? Como o deputado comentou, as obras da Washington vêm um momento maravilhoso, porque o movimento cresceu muito aqui na nossa região, na região metropolitana de Rio Preto. E falar um pouquinho, né, dos projetos, frentes de atuação que o deputado atua em relação ao transporte público, acessibilidade aqui no Noroeste Paulista, nesse caso da mobilidade urbana. A gente tem atuado muito em relação às atribuições do DR. O Departamento de Estradas e Rodagem aqui de São Paulo está sendo chefiado pelo Sérgio Codelo, que é um coronel do Exército, que esteve conosco lá no Ministério da Infraestrutura também. Ele era responsável pelo DENIT do Pará. Eu faço parte da Comissão de Infraestrutura da Assembleia Legislativa, então lá nós discutimos, passam pelas comissões todos os projetos voltados a essa área, então mobilidade urbana, a questão de recap de rodovias, a questão de construção de pistas acessórias, marginais, então passa tudo por nós lá, e eu tenho atuado para que para que nós demos luz aqui ao Noroeste Paulista, porque aqui a gente precisa muito dessa capilaridade com essas rodovias, né? A gente tem cidades aí a cada 15 quilômetros, então as vicinais elas ajudam muito no fluxo de veículos, e é esse o nosso trabalho, trazer aqui luz para a nossa região e fazer esse tratamento, né? Levar as nossas demandas da região noroeste para o governo do estado, para eles poderem nos trazer aqui essas construções. É certo que a questão da mobilidade urbana é uma questão muito peculiar do município. Então você vê os contratos de transporte público dentro do município, eles ficam a cargo dos prefeitos, ficam a cargo da Câmara dos Vereadores. Mas no que for possível, a gente está à disposição para ajudar aqui todas as cidades do nosso exterior. Perfeito. Deputado, falar um pouquinho de saúde, né? No início do ano, a dengue voltou a preocupar o interior paulista, né? Inclusive com um aumento expressivo de casos em várias cidades aqui da nossa região. Qual a sua avaliação, né, sobre as medidas de combate à dengue, que é uma doença que a gente sabe que sempre vai ter pico, e passar um pouquinho e voltar, e quais medidas, né, para o fortalecimento dos municípios nesse enfrentamento? A dengue, ela pressupõe uma atuação também da população. Então, já é mais do que, a nossa região é muito atingida aqui, já é mais do que comprovado que se não houver a ajuda da população, fica muito difícil erradicar o mosquito. Então, eu vejo que o governo do estado, ele estabeleceu um programa de combate, de prevenção à dengue na pessoa do Dr. Eleusis Paiva, que é de Rio Preto, que é o secretário estadual de saúde, um programa de excelência que deu suporte aos municípios. Eu como deputado, através das minhas emendas, ajudei muitos municípios, principalmente os menores,
que às vezes precisam ter uma sobrecarga na sua rede de saúde, precisam de implementos, precisa comprar seringa, gás, precisa comprar soro para hidratação. Então, eu, da minha parte de destinação de emendas, eu indiquei para várias cidades aqui, acho que em torno de 21 a 22 cidades da região, um recurso direto caindo na veia da Secretaria de Saúde da cidade, da administração municipal, para que os prefeitos possam suprir esse aumento, que é um aumento não programado. Nós temos a região de Rio Preto, toda a região, um quadro que se estabeleceu muito grave, Rio Preto mesmo com recorde de mortes, 25 mortes, e hoje, graças a Deus, a gente já passou o platô. De fevereiro para março, a gente teve uma redução de 41% dos casos. Então, a tendência agora é realmente a doença ceder e a gente conseguir seguir a vida normal. Mas fica o aprendizado, né, de que quando chega essa época do ano, Rio Preto, para você ter uma ideia, segundo estatísticas, a nossa região, não só Rio Preto, mas a região noroeste toda, é a segunda maior do Brasil, com maior casos notificados de dengue. Então, eu acredito que esse trabalho para o ano que vem já tem que começar agora. Sim. De esclarecimento, um trabalho de prevenção, principalmente com relação à vacinação. A vacina da dengue é uma vacina que foi testada, foi comprovada, tem há mais de 15 anos, então é uma vacina segura para a população. Então tem que ser feito todo o ciclo vacinal. Eu acredito que a gente tem que trabalhar em todas essas frentes para no ano que vem a gente não ter esse recorde indesejado como foi nesse ano e como foi também em 2024. Deputado, ainda seguindo nessa área da saúde, né, um dos seus projetos de lei cria diretrizes para atendimento especializado às vítimas de acidente vascular cerebral isquêmico, que é o AVCI. Explica pra gente, por favor, o que é esse projeto, né? Como que ajuda, auxilia a população com a efetivação desse projeto? A gente tem a intenção de uniformizar esse atendimento. Para você ter uma ideia, nós temos um caso muito importante, inclusive uma emenda que eu indiquei para a Santa Casa de Votuporanga. Eles estabeleceram lá o centro de neurocirurgia. Então, com essa emenda, eu mandei uma emenda de R$1 milhão lá para a Santa Casa. Eles contrataram uma equipe, essa equipe já salvou 25 pessoas. Isso em menos de 3 meses. Então, para a gente ver como, de repente, uma atuação ali precisa, em referência a um caso específico como esse, né, do AVC, ela é importante. Então, é para trazer ali uma luz para a gente tentar trazer também a trombectomia para poder fazer não só, né, aquela forma tradicional que o pessoal usa, né, né, aquela forma de dissolução do trombo, e então trazer a trombectomia, que é um procedimento mais sofisticado, que tem um resultado muito grande, né, que seria com a trombectomia e os trombolíticos, né? Então a gente hoje mais de 70% é feito só com trombolítico. A gente quer trazer que nos casos em que é indicado a trombectomia, que ela seja efetivamente utilizada, porque a trombectomia salva e deixa sem sequelas algo em torno de 90% dos casos. Então, nesse contexto, é importante a atuação do poder público, vista essa questão, porque repercute diretamente na população, salva vidas. A gente sabe que o AVC, e vocês aqui têm muito mais propriedade do que eu em dizer, porque é uma faculdade de medicina, sabe que cada minuto conta ou pela vida da vítima, do paciente, né, ou para que não restem sequelas. Então essa lei ela traz no bojo dessa norma legal esse tratamento uniforme. E a gente fez já esse aporte lá em Votuporanga, e o resultado está sendo fantástico, né? Como eu te disse, né? São 25 vidas salvas já. Se fosse uma vida, já teria valido a pena. Então a gente está muito no crédito, nós vamos continuar com esse projeto aí. Esse projeto eu espero que seja aprovado em breve. Nós vamos trabalhar para que ele se torne lei o quanto antes.
Importante, né? Ampliar o acesso a um exame tão importante, um tratamento, né? Para que todos tenham acesso e poder salvar vidas, como o deputado falou. Sim. Outro projeto, né, de lei que o deputado propõe é a criação de um banco de currículos para mulheres em condições de vulnerabilidade social. Como surgiu essa iniciativa, deputado? A gente viu essa demanda da seguinte forma, né? O que são essas mulheres, está elencado no projeto, o que são essas mulheres em vulnerabilidade social? Aquelas, por exemplo, são vítimas de violência doméstica ou de tentativa de feminicídio, aquelas que dependem de ajuda do governo, que participam de algum programa social, as mães atípicas, aquelas em condição de rua, ou seja, tem um rol que não é taxativo, é um rol exemplificativo que pode ser ampliado e que estabelece, além desse banco de currículo, uma condição de empregabilidade, uma política de empregabilidade, porque é fato que essas mulheres têm uma maior dificuldade em retornar ao mercado de trabalho. E eu tenho como concepção que todo programa social, você deve medi-lo quanto à efetividade, não pelo número de pessoas que entram, mas pelo número de pessoas que saem do programa social. Então, a gente está proporcionando essa porta de saída, ou seja, para as mulheres terem autonomia. E é evidente que elas encontram uma dificuldade muito grande em retornar ao mercado de trabalho. Então, o projeto de lei é nesse sentido, conta com também uma conexão com o setor empresarial. Então, a gente trabalhou com 3 secretarias: a Secretaria de Política para as Mulheres, a Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, né? Então, é a secretária Andresa, que é Desenvolvimento Social, o secretário Jorge Lima, que é do Desenvolvimento Econômico, a secretária Valéria, de Política para as Mulheres, e também a primeira-dama, a Cristiane Freitas, também abraçou a ideia. E esse programa hoje já está incorporado nessas secretarias e hoje já está sendo colocado em andamento. Então eu fico muito feliz por isso. Foi uma ideia que surgiu com foco nessas mulheres e hoje o governo de São Paulo já abraçou a ideia e já está colocando em prática. Muito bom. Então, mudar um pouquinho de assunto, né? Falar um pouquinho do fortalecimento das universidades, das instituições de ensino aqui no interior, né? Como deputado, vê o papel das instituições de ensino, como a FACERES, né? Na formação de profissionais e também para o desenvolvimento regional. Sim, para a gente aqui do Noroeste, eu vejo que nós somos privilegiados. Você vê, por exemplo, a FACERES, são mais de 800 alunos formados já, especificamente em medicina, mais de 10 anos de curso. E não é só pela quantidade, uma faculdade que tem nota 5 no MEC, que é a nota máxima. Isso, o que traz para nós? Traz que serão inseridos no mercado profissionais com qualidade, profissionais com uma boa formação e que tem uma repercussão direta no bem-estar, na saúde da nossa população. Ou seja, nossa população vai realmente ser atendida com médicos de qualidade. Então, para nós que estamos hoje num cargo público, é muito gratificante saber porque a medicina é a arte de cuidar, é a arte de salvar vidas. E estão salvando vidas da nossa população. Então, para nós é extremamente gratificante saber que essas universidades, como a FACERES, atuam na boa formação, mas não só isso, como você disse, Gabriela, atuam também levando a medicina preventiva, esclarecendo a população e, às vezes, estendendo o braço àqueles que, ou por desconhecimento ou por falta de oportunidade, não conseguem ter acesso aos exames. Então, vocês estão de parabéns, tem todo o nosso apoio e a nossa gratidão. Eu estive visitando aqui a FACERES com o Dr. Tufik, até mandar um abraço para ele, que esteve conosco aqui, abriu a universidade para a gente conhecer. Tem uma estrutura fantástica aqui, vocês estão de parabéns e é um berço de formação realmente do mais alto padrão. Então, fico muito feliz de ter aqui na nossa região uma universidade tão qualificada. Deputado, para encerrarmos, gostaria que o senhor destacasse, né, quais as principais bandeiras, prioridades suas diante da LESP, né, que pretende seguir aí nos próximos meses, próximos anos de mandato. A gente vai continuar atuando aqui em prol do Noroeste Paulista, defendendo as bandeiras
que nós nos comprometemos a defender com os eleitores que me confiaram seu voto, dentro dos princípios, valores e dogmas que nós estabelecemos como nós somos intransigentes na defesa. Então, dentro das nossas convicções, nós vamos continuar atuando também, indicando recursos para a região, fazendo essa intersecção, sendo elo entre o interior e São Paulo e o governo estadual. Então, eu vou continuar nessa seara, dentro das minhas atribuições na LESP. Hoje eu tenho 25 projetos de lei apresentados, nos quais eu sou o autor ou coautor. A gente tem essa atuação, eu tenho uma atuação física presente na região, eu estou nas minhas funções na Assembleia toda terça, quarta e quinta. Nos outros dias eu mantenho a relação próxima com as bases, com as lideranças, com os prefeitos, com vereadores, com vice-prefeitos, para a gente poder captar essas demandas e poder levar lá e transformar em projetos de lei, em transformar em políticas públicas, que é essa a nossa função. Deputado, muito obrigada pela participação aqui conosco hoje. Obrigado, Gabriela. Eu agradeço a oportunidade e agradeço a todos que nos acompanharam e estou sempre à disposição. Muito obrigada. E você que nos acompanhou, até o próximo programa.